Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Usando a tecnologia a nosso favor, a nossa repórter Bruna de Jaimo vai explicar como funcionam os relógios inteligentes e de que forma eles ajudam no monitoramento da saúde dos usuários. Acompanhe na reportagem. Desde a antiguidade eram utilizadas técnicas para medir o tempo. Relógio de sol, relógio de água, ampulheta, relógios mecânicos. Diversas foram as formas que o ser humano encontrou para se localizar no tempo e chegar até o que hoje conhecemos como relógio. Com o avanço das tecnologias e tudo que nós conhecemos se reinventando diariamente, o relógio, lógico que não poderia ficar de fora. Os modelos mais atuais incluem funções que podem ajudar, inclusive, no monitoramento da saúde. Desde que surgiram, os relógios inteligentes já evoluíram muito. Alguns ajudam a monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial. E nos casos em que essa oscilação é muito grande, ele emite um alerta que, se não é respondido, aciona imediatamente a emergência. A melhor opção dessas linhas é a questão de batimento cardíacos, né? Batimento cardíaco, frequência cardíaca, oxigenação sanguínea. No dia a dia mesmo, a sua pressão pode subir ou abaixar sem você estar fazendo esforço físico nenhum e passar mal por isso. E o relógio smartwatch é bom por causa disso. Ele vai alertar a pessoa que aumentou demais a pressão média ou diminuiu demais. Ele pode servir como um alerta inicial para monitorar os parâmetros e indicar ao usuário que ele deve procurar ajuda médica. Exatamente como aconteceu com o Dr. Darcy, de 82 anos. Um relógio como esse já ajudou a salvar a vida dele 2 vezes. Ele teve 2 isquemias e ganhou o relógio de um dos filhos para monitorar a saúde e identificar alterações no dia a dia. Realmente é muito bom. Para mim me tranquiliza muito, porque eu confiro a minha pressão arterial várias vezes por dia, a saturação de oxigênio também, o oxímetro funciona muito bem. E ele gostou tanto do relógio que não tira em nenhum momento, nem mesmo para dormir. Assim, consegue monitorar os parâmetros do sono dele também. Mesmo com todas essas funções tendo uma precisão muito boa, é importante saber que apenas os aparelhos utilizados pelos médicos têm uma manutenção e calibragem que pode medir com exatidão todos os parâmetros de um paciente. Alguns, eles já passaram por uma avaliação da Anvisa, e outros, a maioria não tem uma aprovação da Anvisa. Eles fazem um registro que podem ter um fator de erro mais ou menos. Não é um erro tão absurdo, mas também não é tão preciso quando comparado com os aparelhos de medição que nós temos. A tecnologia utilizada nesses relógios veio para ficar e auxiliar não só o Dr. Darcy, mas também para ajudar na busca por melhores resultados para pacientes. As pessoas olham muito para o relógio e para o bracelete como para gerenciar doença. Eu pensaria ao contrário. Talvez para gerenciar a saúde, né? Talvez medir a frequência cardíaca fosse algo interessante. Aí você vai dizer, mas o que tem a frequência cardíaca para monitorar alguém? Bom, eu posso avaliar como está o condicionamento físico. Além do acompanhamento, a previsão é de que até 2025 nós possamos utilizar a inteligência artificial de forma preventiva, antecipando possíveis problemas de saúde. E olha só que interessante, o setor de tecnologia deve criar mais de 400 mil vagas de trabalho no Brasil até 2025. E para quem busca uma oportunidade, faltam profissionais qualificados para trabalhar no setor.
A dificuldade de encontrar mão de obra pronta tem feito muitas empresas investirem na formação de profissionais para trabalhar na área de tecnologia. No país, existe uma demanda média por ano de 159 mil profissionais, mas o Brasil só forma 53 mil pessoas, segundo a Associação das Empresas desse setor. O grande atrativo da área está na remuneração média dos salários, equivalentes a quase 3 vezes mais do que o salário nacional. A formação técnica também é uma alternativa para quem deseja trabalhar na área. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa as redes sociais. É o que revelou uma pesquisa feita por uma empresa norte-americana. Em média, cada pessoa passa 46 horas por mês conectado. O levantamento foi feito pela Comscore, empresa norte-americana que é especializada em pesquisas na internet. De acordo com a análise, o Brasil é o terceiro país que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas da Índia e da Indonésia. Em seguida, vem os Estados Unidos, o México, a Argentina, a Itália, o Reino Unido, França e Espanha. A pesquisa analisou apenas 10 países. São mais de 131 milhões de contas ativas no Brasil. Destas, mais de 127 milhões são de usuários únicos. De acordo com o levantamento, foram mais de 356 bilhões de minutos consumidos nas redes sociais em dezembro de 2022, o equivalente a 46 horas de conexão por usuário no mês. O YouTube e o Instagram são as redes onde os consumidores dedicam mais tempo, com mais de 12 e 14 horas, respectivamente. A audiência dessas plataformas superou o tempo utilizado em plataformas de serviços e entretenimento. O YouTube, o Facebook e o Instagram são as redes mais acessadas pelos usuários brasileiros, todos com mais de 81% de alcance. Logo em seguida, vem o TikTok, o Quai e o Twitter. Ainda de acordo com o levantamento, o Facebook, o Twitter e o Instagram somaram mais de 15 bilhões de ações, 10 milhões de conteúdos e mais de 230 milhões de compartilhamentos entre janeiro e dezembro de 2022. O governo federal quer reduzir a taxa de juros cobrada pelo empréstimo consignado. O novo teto para aposentados e pensionistas deve ser proposto ao Conselho Nacional da Previdência Social. A intenção do governo é baixar o teto da taxa de juros de 2,14% para 1,76% ao mês. O piso também passaria de 1,80% para 1,61% ao mês. O Conselho não define as taxas que serão efetivamente aplicadas nas operações consignadas, mas estabelece um valor máximo para os juros cobrados. Também há a expectativa de que a taxa de juros de operações de cartão de crédito fique em um percentual inferior a 3% ao mês. Hoje, o sistema financeiro tem cerca de 17 milhões de pessoas com contratos ativos de empréstimo consignado em relação ao INSS. Todos os meses são realizados quase 1 milhão de contratos de consignados. Os contratos ativos totalizam mais de 350 bilhões de reais. Os novos teto e piso dos juros, se efetivamente forem aprovados, valem apenas para os futuros contratos. Os subsídios ao setor elétrico vão custar quase 35 bilhões de reais só neste ano. É o maior valor já aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem vai pagar a maior parte dessa conta é o consumidor. Em 2023, do total orçado pela Conta de Desenvolvimento Energético e aprovado pela ANEEL, 29 bilhões serão divididos entre todos os consumidores de energia. Quase 13% do que o consumidor paga é destinado para os chamados encargos setoriais. Esses encargos são quase que os descontos concedidos pelo governo ou pelo Congresso para setores econômicos e segmentos da sociedade, formando a chamada Conta de Desenvolvimento Energético, que inclui desde a tarifa elétrica para a população de baixa renda até a irrigação para produtores rurais pequenos e grandes. De acordo com a Associação dos Distribuidores de Energia, o Congresso deveria rever essas tarifas como forma de diminuir os custos para os consumidores.
O órgão é responsável por calcular o valor da CDE todos os anos, a partir de leis aprovadas pelo Congresso e decretos da Presidência da República. Os aumentos têm sido criticados pela diretoria da ANEEL, que reconhecem o impacto na conta de luz. E olha só, a Receita Federal registrou um recorde no primeiro dia de entrega da declaração do Imposto de Renda na última quarta-feira. O fisco recebeu mais de 1 milhão de declarações, número 10 vezes maior que o de 2022. Neste ano, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou nesta quarta-feira, dia 15, e vai até o dia 31 de maio. Segundo a Receita Federal, a mudança foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimento pelos empregadores e pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Anteriormente, o prazo para a entrega da declaração começava no primeiro dia útil de março e ia até o último dia útil de abril. Com início mais tardio a partir deste ano, mais contribuintes ganham tempo para se organizar e o número de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física entregues bateu recorde já no primeiro dia. Foram enviadas 1.050.000 declarações, o que equivale a quase 10 vezes as 130.000 entregues no primeiro dia de envio em 2022. Outro fator que impulsionou o recorde foi a antecipação do download do programa Gerador da Declaração, que inicialmente estava previsto para ser liberado nesta quarta-feira, mas foi antecipado para quinta-feira passada. Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que sejam recebidas entre 38 milhões e 39 milhões e meio de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36 milhões 322 mil documentos. A safra agrícola deste ano deve bater recorde. A previsão é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, a safra 2023 deverá chegar a 298 milhões de toneladas, alta de pouco mais de 13% em relação ao desempenho de 2022. Os acréscimos avaliados são na área a ser colhida de milho, com altas nas 2 primeiras safras do grão, na área do algodão herbáceo e também na soja. Mas, por outro lado, teve queda na expectativa de colheita do arroz e do trigo. Só os produtores brasileiros deverão colher cerca de 76 milhões de hectares na safra agrícola de 2023. Isso representa um aumento de 13,5% em relação à área colhida no ano passado. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola de fevereiro. Ainda falando sobre o agronegócio, uma nova planta daninha foi detectada em Mato Grosso do Sul e vem causando prejuízo às lavouras. Plantas do gênero Amaranthus, conhecidas popularmente como caruru, são encontradas comumente nas áreas de produção de grãos em todo o mundo, inclusive no Brasil. A Amaranthus palmeri foi detectada recentemente em Mato Grosso do Sul, causando preocupação no setor rural. Por ser uma planta agressiva, ela pode reduzir a produtividade tanto da soja, do milho e do algodão em até 90%. Essa planta foi detectada em dezembro de 2022 no município de Naviraí e agora no início de fevereiro no município de Aral Moreira. E no município de Aral Moreira ela está mais disseminada do que na Naviraí, né? E o órgão de defesa do Estado, que é a IAGRO, junto com o Ministério da Agricultura, estão vistoriando lavouras para ver se não existe outros municípios que elas estejam presentes, tá? É uma planta que tem um crescimento diário de até 6 centímetros por dia. Ela compete especialmente com a soja, com o algodão e com o milho. Ela pode impactar a produtividade dessas culturas entre 70% e 90%. Tá? Ela interfere na colheita, ela tem um caule que é bastante grosso e que a colhedeira não consegue cortar esse caule, né? Então aqui na hora de colher é um problema na colheita mecânica, tanto de soja como de milho e algodão.
e é uma planta que é tolerante a herbicidas, né? Amaranthus palmeri pode cruzar com outras espécies do gênero, inclusive transferindo genes da resistência aos herbicidas. Também pode ser facilmente confundido com outras espécies de vegetal no Brasil. A planta já afeta a produção em outros países. Essa planta está muito presente hoje na Argentina, em torno de 5 milhões de hectares já infestado com essa espécie, e nos Estados Unidos. É uma planta típica de clima árido, mas ela não desenvolve somente em clima árido, né? No Brasil, ela foi detectada pela primeira vez no município de Ipiranga do Norte, no Mato Grosso, lá na região de Sinop. A suspeita é que ela tenha entrado no Brasil via umas colheitadeiras que foram importadas dos Estados Unidos, né? A Embrapa Agropecuária Oeste realizou no início do mês de março um seminário online com o objetivo de apresentar e discutir os principais desafios relacionados ao controle da espécie Amaranthus palmeri e a oportunidade de atualizar sobre um dos principais desafios enfrentados pelos produtores rurais atualmente. Nós reunimos aqui pessoas que têm bom conhecimento, os melhores conhecimentos sobre essa planta, e a gente no seminário apresentou a origem, discutiu sobre a origem, sobre a botânica, métodos de controle, enfim, deu uma geral sobre a planta, o que fazer, né? O momento não é de apavorar, mas é de atenção, né? Essa rápida evolução da resistência aos herbicidas trouxe uma ameaça às alternativas de controle. Por isso, o monitoramento frequente e a identificação precoce, no caso do estabelecimento dessa espécie em outras regiões do Brasil, ajudarão na gestão proativa e permitirão evitar prejuízos para a agricultura brasileira. Precisa de integrar métodos, por exemplo, o método cultural com o método químico. Então, se tem o solo tem uma boa cobertura de palha, é feito o sistema plantio direto, onde não há revolvimento do solo, o solo fica permanentemente coberto, mais o uso de herbicida que você usa na soja, no milho ou no algodão, a gente consegue minimizar os efeitos dessa planta. Todo início de ano é a mesma história. Saem os resultados dos vestibulares e somos inundados com histórias de quem conseguiu gabaritar as provas mais difíceis. Mas a verdade é que passar em um vestibular concorrido precisa de muita dedicação e um pouco de sorte. A nossa repórter Bruna de Giaimo vai contar uma história de superação de uma pernambucana aprovada em medicina aos 49 anos. Acompanhe. Não importa se você tem 18 ou 60 anos, a alegria de passar no vestibular faz com que todos os anos de estudo e dedicação sejam esquecidos para apenas viver aquele momento. E uma história inspiradora chamou a atenção nos últimos dias. A Janicleia, de 49 anos, passou no vestibular de medicina da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Eu perdi minha avó aos 11 anos de idade para o câncer. Na época, não tínhamos recursos o suficiente para tratar dela. Naquela época eu dizia, eu vou estudar para ser médica, porque eu vou curar muita gente dessa doença que minha avó morreu. O curso de medicina é um dos mais concorridos nas universidades. E até mesmo aqueles estudantes que têm tempo e estrutura têm dificuldade em conseguir uma vaga. E para Jane, essa dificuldade era ainda maior. Ao mesmo tempo em que ela precisava estudar, ela tinha que cuidar dos filhos, da casa e trabalhar para ajudar a manter as contas. Mas ela nunca deixou aquele sonho da Jane de 11 anos morrer. A vida tinha outro caminho para Jane, que casou cedo, teve seus 2 filhos e batalhou para manter a casa. Ela terminou a escola em 1994 e só em 2010, quando descobriu que teria um curso de medicina próximo a ela, reavivou aquele sonho. Influenciada pela família, ela passou a adaptar a rotina para estudar. Durante muito tempo eu fiz marmita, era assim, terminava as marmitas até 1h da tarde, na época que eu fiquei estudando durante o dia, e corria para o cursinho. Era só terminar de entregar as marmitas, às vezes não dava nem tempo de comer. Tomava um banho, jogava a roupa, mandava para o cursinho.
Chegava do cursinho, ficava no cursinho até 6 e pouca da noite, voltava para casa, terminava de ajeitar as coisas que eu tinha deixado bagunçada para poder preparar tudo para o outro dia e ter uma continuidade de estudo em casa. Ficava estudando por volta das 8 horas da noite até meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias. Uma rotina difícil, mas que mesmo com 49 anos e todas as dificuldades, ela não deixou de lado. Foram 12 anos estudando sem ter aprovação, quando um dia começou a receber diversas mensagens a parabenizando. E a Jane é só um exemplo de perseverança e uma grande motivação para quem está passando por essa fase de preparação para o vestibular. Seja jovem que esteja saindo hoje do ensino médio aos 17 anos, 18 no máximo, seja uma pessoa que já está com a idade que eu estou ou muito mais que eu. Não desista. Não desista do sonho que tem. Trace metas, tenha objetivos e trace as metas. Não importa o objetivo que você tenha, o sonho que você tenha, mas se você traça metas de pouquinho em pouquinho, todo dia você faz um pouquinho. E no final, quando você somar, dá uma montanha. E essa montanha faz você subir e alcançar o seu sonho. E veja a seguir, Feirão Limpa Nome retoma com descontos de até 99% nas negociações de dívidas. E ainda, a exposição em São Paulo permite ao visitante passear pelas obras de Pablo Picasso. Nós voltamos em instantes. Até já! A Serasa retomou o Feirão Limpa Nome, que está oferecendo até 99% nas negociações de dívidas. É uma oportunidade para os consumidores quitarem os débitos com valor mais baixo. Algumas dessas ações vão permanecer ativas até o final de março. O Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de inadimplentes, segundo o último levantamento da Serasa. E entre as principais dívidas dos brasileiros estão aquelas feitas com bancos e cartões de crédito, empresas de serviços essenciais e o varejo. E fazer uma renegociação, segundo especialistas, é o primeiro passo para sair da inadimplência. Daí a importância desses feirões que acontecem nesse momento no país. E tem orientações de educadores financeiros para quem quer renegociar, como, por exemplo, se atentar às parcelas que devem caber no orçamento, isso junto com os outros gastos já existentes. Também é preciso passar a usar o valor de gastos desnecessários para focar no pagamento das dívidas. Talvez aí buscar uma renda extra com prestação de serviços ou vendas. E ainda lembrar que é preciso guardar um valor reserva para emergências para evitar fazer novas dívidas. E atenção, para não ficar com o nome sujo de novo, tem que pagar todas as parcelas da negociação em dia. Além disso, ainda é preciso tomar cuidado com fraudes, como, por exemplo, aquelas super ofertas que chegam por redes sociais, e-mail e também pelo telefone. Um dos principais feirões de renegociação de dívidas aberto no país no momento é o Limpa Nome da Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. O golpe das notas de dinheiro falsificado tem crescido no Brasil. Segundo o Banco Central, somente no ano passado foram apreendidas mais de 400 mil cédulas falsas em todo o país. A Bahia foi o estado do Nordeste com mais apreensões de cédulas falsificadas. O golpe das notas falsas tem crescido no país e só em 2022 foram mais de 400 mil notas apreendidas, segundo o Banco Central. As facilidades para conseguir as cédulas falsas vêm sendo alvo de operações da Polícia Federal e, segundo o órgão, muitas vezes as negociações dos criminosos começam pela internet. Para evitar cair em golpes, é preciso observar alguns detalhes, como a marca d'água, o fio de segurança escuro no meio da nota e o alto relevo no papel, que é perceptível ao toque.
E falando sobre saúde, o Ministério da Saúde começou a distribuir para os estados a vacina contra a monkeypox, que era chamada de varíola dos macacos. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaimo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 47 mil doses serão disponibilizadas em todos os estados e no Distrito Federal. A vacina utilizada será a Jynneos e Vanex. Os imunizantes vão ser enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade. O Ministério classifica o imunizante como uma vacina viva. O esquema vacinal vai ser em 2 doses de 0,5 ml cada uma, com um intervalo de 28 dias. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde informou que o público-alvo inicial tem cerca de 16 mil pessoas. 2 estratégias de vacinação serão adotadas: pré e pós-exposição. Os grupos prioritários para pré-exposição são pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da mpox, como, por exemplo, os portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. E os grupos de pós-exposição vão ser aquelas pessoas que tiveram contato com fluidos ou secreção, estão com suspeita ou até mesmo a confirmação da doença. Os números da mpox em todo o Brasil e no mundo estão caindo. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O governo federal deve lançar na próxima semana a nova versão do Mais Médicos. O programa foi criado há 10 anos. A nova versão do programa Mais Médicos deve incluir não apenas profissionais para atuar na atenção básica, mas também especialistas e incentivos para a participação de médicos recém-formados. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a intenção é elevar a oferta de serviços não apenas quantitativa, mas qualitativa em todas as localidades e distritos mais distantes que têm menos profissionais da saúde. Segundo Rui Costa, o governo ainda não decidiu se vai trazer médicos estrangeiros, como foi feito na primeira versão. O que já está definido, segundo o ministro, é a retomada do Revalida, o programa de revalidação de diplomas de medicina para que brasileiros formados no exterior possam atuar. Segundo o ministro, o programa também vai ter incentivos para médicos recém-formados fazerem a complementação da sua qualificação e atuar ao mesmo tempo. Olha só que alarmante, a explosão de uma panela de pressão que levou à morte de uma cozinheira em um restaurante no interior de São Paulo na semana passada acende um alerta sobre os cuidados que devem ter com esse utensílio doméstico. Veja na reportagem da Maria Clara Leite. Uma tarefa aparentemente simples, mas que pode oferecer muitos riscos. O manejo da panela de pressão. Pela operação incorreta ou falta de cuidados, o utensílio pode explodir e causar destruição e morte. No último dia 9 de março, uma cozinheira de 36 anos, que estava em seu primeiro dia de trabalho, foi vítima desse tipo de acidente em uma churrascaria de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento da explosão. O caso foi registrado como morte acidental na delegacia seccional da cidade. Para evitar riscos, os cuidados com a panela de pressão começam na compra, como alerta a diretora de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Primeiro cuidado é comprar num comércio formal. Primeira preocupação, e com nota fiscal. A preocupação mais importante é se o produto tem o selo de certificação do Inmetro. Mas só o selo não garante a segurança. Em casa ou restaurantes, é preciso manter os cuidados com o utensílio ao longo de toda a vida útil dele, com limpeza adequada, troca de peças e até com o descarte da panela, em caso de queda, por exemplo. Neste restaurante em São Paulo, o proprietário troca as panelas de pressão a cada 6 meses, mesmo sem danos aparentes. E olha que ele toma todos os cuidados necessários para a conservação das peças. A gente nunca deixar a válvula entupida. Isso aqui é fundamental. É por aqui que vai sair o vapor dela. Tanto na hora do cozimento, que vai liberar o vapor, quanto na hora de poder abrir. A válvula entupida deve ser trocada, assim como um anel de vedação, conhecido como borracha, que costuma ressecar.
E no momento da utilização, o chefe recomenda observar o tamanho da boca do fogão onde a peça será colocada, que não pode ser muito grande, porque o fogo precisa ficar bem no centro. E ele traz talvez a dica mais importante entre tantas: respeitar o processo da panela de pressão. Então, com a válvula desentupida, ela vai liberar a pressão naturalmente. Vai liberar o vapor, que vai liberar a pressão interna naturalmente. E você só pode abrir depois que tiver 100% sem pressão, a válvula que é o termômetro disso. Não pode abrir, tentar abrir em hipótese alguma a panela se tiver pressão dentro. Isso é muito perigoso para uma explosão. E também não pode colocar ela embaixo de água, que é uma coisa clássica que as pessoas fazem, que é muito errado. Quem cuida direitinho da panela, que acelera processos e prepara verdadeiras delícias, tem nela uma grande aliada em casa ou no restaurante. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul recebeu a mostra 100 anos da Semana de Arte Moderna em Terras Pantaneiras, que passará por 7 cidades do estado. Acompanhe. O modernismo foi um movimento artístico e cultural de grande importância para o Brasil. Em fevereiro de 1922, no famoso Teatro Municipal de São Paulo, intelectuais e artistas ligados à elite cafeicultora paulista se reuniram para apresentar uma arte que tinha como objetivo romper com os padrões artísticos vigentes até então. O evento ficou conhecido como Semana da Arte Moderna. E, em comemoração, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul recebeu o projeto 100 anos da Semana da Arte Moderna em Terras Pantaneiras, que passará por 7 cidades do estado. A Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, é um marco nas nossas artes, né? E, de fato, foi um momento fecundo, que a gente tinha grandes artistas, assim, músicos, pintores, poetas, trabalhando lado a lado, né? Então, com o advento aí dos 100 anos da Semana 22, né, agora é 2022, a gente achou que era hora de falar disso aqui no Mato Grosso do Sul de uma forma artística, né? Então a gente reuniu algumas das principais telas do movimento, a gente reuniu alguma arte pré-modernista para conseguir entender a mudança estética que ocorreu, e as poesias importantes, as canções que marcaram a época, e Vila Lobos e Manuel Bandeira, são parcerias assim, que marcaram a época do modernismo, né? O projeto foi proposto pelo produtor Bruno Passos, financiado pelo FIC-MS 2021 da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, proporcionando um ambiente musical, plástico e literário da Semana de 22, por meio de recitais de canto e violão, com recursos audiovisuais e exposições de quadros. E mais, uma demonstração de como o modernismo impactou o estado de Mato Grosso do Sul. Vou dar 2 exemplos, assim. O primeiro é o nosso hino. O nosso hino é composto por Radamés Inhata ali. O Inhata é um grande músico modernista, assim, ligado ao nacionalismo modernista, né? E um cara ligado também à música popular urbana lá do Rio de Janeiro. Ele é gaúcho, mas viveu no Rio há muito tempo. E foi o compositor escolhido para escrever nosso hino. E nosso hino é muito especial por isso, né? Ele é uma canção que emenda numa marcha. Ele tem 2 momentos distintos, né? E isso, eu fiz um arranjo para violão solo para caracterizar esse aspecto assim mais lírico dele. O Manuel de Barros, ele guarda esse tom, uma certa ironia, né, herdado do modernismo. Ele guarda esse gosto pela terra, já a criação de de um léxico próprio, assim, um campo semântico muito distinto dos outros poetas aqui do estado. E você pode fazer um paralelo com Guimarães Rosa, que é um grande modernista aí, né? Dourados recebeu a apresentação inaugural. Agora, outros municípios do estado terão a oportunidade de contemplar a arte moderna em terras pantaneiras. A gente procurou os campos da UEMS que tivessem interesse, né, nessa área mais estética, onde tivesse letras. Então a gente tem aqui Dourados abrindo, depois a gente vai ter Ponta Porã, depois vai ter Coxim, Aquidauana, Jardim Bonito, e a gente deve encerrar em Campo Grande. Então, uma turnê considerável.
E está aberta em São Paulo uma exposição que permite ao visitante passear pelas obras de Pablo Picasso. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A dimensão das obras aqui expostas coincidem com a grandeza do espanhol, considerado um dos artistas mais importantes do século XX. A desconstrução das telas traz a essência de Pablo Picasso, o principal representante do cubismo, o homem que revolucionou a arte. É uma coisa que tem muito a ver com a visão dele cubista também, que você mostra aquilo que você sente e não necessariamente aquilo que você vê. Então você vai ter uma experiência parecida aqui. Na mostra Imagine Picasso estão expostas mais de 200 obras, entre elas Guernica, uma das telas mais famosas do pintor. A original fica num museu em Madrid, na Espanha. Tem quase 8 metros de comprimento, por 13,5 de altura. Pelo tamanho e fragilidade das peças, transportar o acervo seria um desafio e tanto. Mas essa tecnologia aqui permite levar a arte de Picasso para qualquer parte do mundo. Essa exposição, inclusive, já passou por países da Europa e Estados Unidos antes de chegar à América do Sul. De cada canto da sala é possível apreciar as imagens de um jeito diferente, sem perder nenhum detalhe. A gente usa uma tecnologia chamada Image Total. E é uma tecnologia desenvolvida na França no final dos anos 70, onde você vê cada pincelada, a ideia é que você está dentro da obra. Assim se sente Luana, uma das primeiras a conferir a mostra. A própria arte traz essas reflexões e ainda com esse incentivo da tecnologia torna ainda mais instigante e pensativo. A verdade é que toda a trajetória de Picasso impressiona. É o artista que tem mais obras em toda a história da arte. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, em 78 anos de carreira, foram mais de 13 mil quadros, cerca de 100 mil desenhos, aproximadamente 34 mil ilustrações, 300 esculturas. Detalhes narrados nessa área biográfica, que antecede o passeio virtual. Picasso é um gênio, a gente tem que ver esse tipo de arte, é um mestre, é imperdível. Imagine Picasso fica em exposição no Morumbi Shopping, Zona Sul de São Paulo, até o dia 18 de junho, com ingressos a partir de R$ 40. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!